Celebre quando alguns ciclos da vida forem rompidos. Sabe por quê? Por mais óbvio que pareça, às vezes Deus permite que pessoas se afastem de você, porque Deus ouve conversas que você não ouve, Deus vê cenários que você não vê, e Deus sonda intenções que você não sonda. A nossa série de pregações que tem nos acompanhado desde o início do mês, acerca de Deus nos dias comuns, como num dia como esse, uma noite como essa, comum, rotineira, Deus pode fazer algo diferente. Algumas pessoas pensam equivocadamente que é necessário um dia extraordinário para que Deus faça alguma coisa. Não, todos os dias são comuns. Extraordinário é o nosso Deus, que nos dias comuns faz coisas grandiosas. E hoje nós estamos em João 6, nós vamos ler a partir do verso 60. Quero tratar de um tema difícil, mas necessário. Quando o abandono acontece nos dias comuns. Quando o abandono acontece nos dias comuns. Diz assim João 6, a partir do verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Vamos juntos? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. O abandono é um dos temas mais dolorosos para nós, porque ele surge de diversas formas, em diversos contextos, para diversas realidades. Você deve se lembrar quando em Gênesis capítulo 16, uma mulher grávida chamada Agar é abandonada no meio do deserto pelo homem que colocou aquele menino em sua barriga. Ela é rechaçada pelo seu patrão, ela é tripudiada pela sua patroa, e agora ela está abandonada no meio do deserto, com seus picos hormonais, como toda mulher grávida, dizendo: o que será de mim? O Salmo 24:1 foi repetido pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Foram as exatas palavras de Jesus, a repetição das palavras do salmista: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me abandonastes? Na vivência pastoral, um dos momentos mais difíceis é quando um casamento chega ao fim simplesmente pela vontade de um dos pares. Um dia ela chegou e as malas já estavam prontas. Um dia ele chegou e o coração já estava distante. Não são raras as pessoas que conheci nesse ofício que possuem dificuldade de chamar Deus de Pai, e que quando ouvem um sermão como o da semana passada, que Deus é Pai, ou quando ouvem a oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6, que Deus é Pai, não conseguem assimilar Deus como a figura paterna, porque não tiveram boas figuras paternas, porque ao invés de receberem carinho dos seus pais, podem ter recebido abuso, porque o pai saiu de casa,
E quando lembra da palavra pai, lembra do abandono. Quando lembra da palavra pai, lembra da bebida. Quando lembra da palavra pai, talvez lembre da negligência. Se você nasceu numa família com um pai presente, com uma mãe presente, dê todas as glórias que você puder dar a Deus, porque essa não é a realidade unânime de todas as pessoas. Tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de pai, porque quando lembra do seu pai, a memória que vem no coração não é a melhor. O abandono é um tema difícil para nós, porque ele não acontece apenas, por exemplo, num conceito profissional. A demissão de um emprego, um sócio que te passa a perna, alguém a quem você depositou confiança e lá pelas tantas abandona a sua vida e deixa um rasgo. Não, o abandono acontece com gente cujo sangue que corre na veia é o mesmo que corre na nossa. José não foi abandonado por um primo distante de 4º grau. José não foi abandonado por um parente distante. José foi lançado ao fundo de um poço pelos seus irmãos. Aqueles que deveriam amá-lo, aqueles que deveriam apoiá-lo, aqueles que deveriam ser um com eles. Filhos de um mesmo pai, mas o abandono dói. E talvez o abandono doa mais quando é de gente próxima, ou talvez possamos aqui estabelecer a ideia de que quanto maior a proximidade, maior a dor do abandono. Uma igreja tão grande como a nossa, de vez em quando, alguém sai. Alguém procura ter uma outra experiência, alguém se enquadra melhor em outro ambiente, e talvez não doa tanto porque um sai e tantos outros ficam, mas ninguém aqui tem 2.000 irmãos. Ninguém aqui tem 2.000 maridos, 2.000 mulheres. Parece que quanto maior a proximidade e quanto maior a exclusividade dos números, dói mais. Como assim? Eu só tenho 5 irmãos, era para viver tudo em paz. Eu só tenho 2 irmãos, era para viver tudo em paz. Eu só tenho um irmão gêmeo, era para ser tudo em paz. Mas o abandono dói à medida que ele vai se tornando mais próximo. O texto dessa noite nos fala não de Agar, não de José, não dos seus irmãos, não do seu sócio, não da sua igreja. O texto dessa noite nos fala de um episódio em que o Senhor Jesus Cristo foi abandonado. E a pergunta é: por quê? Eu te convido a olhar os versículos nessa noite e estabelecer alguns princípios. Em primeiro lugar, repare comigo o versículo 66, por favor. É num dia comum que nós percebemos que as pessoas não gostam de ser confrontadas. É num dia comum que nós percebemos que as pessoas não gostam de ser confrontadas. Grife a primeira expressão do versículo 66. A primeira expressão é exatamente essa: à vista dessas coisas, ou à vista disso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. Algumas palavras aqui se revestem de peculiar importância. Primeiro, a palavra muitos. Não foram alguns que abandonaram Jesus. Não foram raros que abandonaram Jesus. O texto não diz poucos abandonaram Jesus, o texto não diz alguns abandonaram Jesus, o texto diz muitos abandonaram Jesus. Portanto, o abandono que Jesus sofreu foi numericamente abrangente. Segundo, o texto diz muitos dos seus discípulos. Porque se o texto dissesse assim, muitos feiticeiros abandonaram Jesus, estava tudo bem. Se o texto dissesse, muitos idólatras abandonaram Jesus, estava muito bem. Se o texto dissesse, muitos ímpios abandonaram Jesus, estava tudo bem. Se o texto dissesse, muitos corruptos abandonaram Jesus, estava tudo bem. Se o texto dissesse, muitos carnavalescos abandonaram Jesus, estava tudo bem. E o caos para chegar na igreja essa noite? Loucura, meu. Eu vim andando, quase não chego, de confete e de espuminha branca. Mas o texto não diz que foram muitos ímpios, o texto não diz que foram muitos pagãos, o texto não diz que foram muitos incrédulos, o texto diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram.
Jesus foi abandonado por gente que viu seus milagres. Jesus foi abandonado por gente que estava lá no Sermão do Monte, enquanto ele proferia o melhor sermão de todos os tempos. Jesus foi abandonado por gente que testemunhou ele andando sobre as águas. Jesus foi abandonado por gente que era chamado de discípulo. A pergunta é: o que significa à vista dessas coisas? No início do verso 66. Para respondermos essa pergunta, precisamos de um panorama do Evangelho de João. O Evangelho de João registra 7 milagres de Jesus. O último versículo desse Evangelho diz que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Então João admite que Jesus fez mais milagres do que se pode contar, porém ele seleciona 7. Todos os 7 estão distribuídos em capítulos unitários, exceto 2 que aparecem no capítulo 6. Então vamos lá. O único capítulo de João que tem mais de um milagre é o capítulo dessa noite. Em João 2 tem um milagre: a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Em João 4 tem um milagre: a cura do servo do oficial do rei, do filho do oficial do rei. Em João 5 tem só um milagre: a cura do paralítico de Betesda. Em João 6 tem 2 milagres: a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus andando sobre as águas. Em João 9 tem apenas um milagre: a cura do cego de nascença. Em João 11 tem apenas um milagre: a ressurreição de Lázaro. Portanto, dos 7 milagres, somente o capítulo 6 tem 2. Mas há uma informação ainda mais importante que essa: que o capítulo 6, que é o capítulo dessa noite, não apenas é o campeão dos milagres, mas esses 2 milagres estão registrados na primeira metade do capítulo. Então nessa noite eu te convido a dividir em 2 metades o capítulo 6. Primeira metade: operações de sinais e prodígios. Diz o texto que logo Jesus multiplica pães e peixes, depois ele anda sobre as águas. E sabe o que acontece aqui? Enquanto Jesus está multiplicando pães e peixes e andando sobre as águas, multidões afluíam por perto de Jesus. Tinha que gente fazer barricada, porque todo mundo queria o mestre. Todo mundo quer um Deus que multiplica comida. Todo mundo quer um Deus que tire gente da pobreza. Todo mundo quer um Deus capaz de andar sobre as águas. Todo mundo quer um Deus capaz de multiplicar a matéria. Todo mundo quer um Deus capaz de aumentar o nosso ticket de alimentação. Quem não quer um Deus desse? Então há multidões seguindo Jesus na primeira metade do capítulo 6. Porque a primeira metade do capítulo 6 é chamada da metade dos milagres e dos prodígios. Mas agora vem a segunda metade. Jesus para de fazer milagres. Ele não faz nenhum milagre na segunda metade do capítulo 6. Ele não faz nenhum milagre no capítulo 7. Ele não faz nenhum milagre no capítulo 8. Ele só torna a fazer milagre no capítulo 9. E ele começa a pregar difícil. Ele começa a falar coisas difíceis sobre o reino de Deus, tais como: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele começa a olhar para as multidões que o cercam, dizendo assim: se vocês estão comigo somente pelos benefícios que eu dou, vocês podem seguir qualquer bezerro de ouro, vocês podem seguir a vaca Shiva da Índia, vocês podem servir o Alá. Se vocês estão comigo apenas por benefício, eu não tenho nenhuma diferença de qualquer ídolo pagão desse mundo. Eu preciso que vocês comam de mim. Eu preciso que vocês entendam a manifestação do meu poder. E aí, sua Bíblia está aberta? O primeiro versículo que nós lemos nessa noite foi o versículo 60. E diz o versículo 60 que agora o foco está na conversa entre os discípulos. E o que os discípulos dizem? Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Então os discípulos já começam a perceber que Jesus está endurecendo o discurso, que Jesus está falando coisas difíceis.
E aí no verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais andaram com ele. À vista disso, o quê? Os milagres ou o confronto? Resposta, o confronto. Depois que Jesus começa a confrontar, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Você é muito útil enquanto fala o que os outros querem ouvir. Você é muito útil enquanto está na hora certa, no lugar certo para atender as pessoas. Você é muito útil enquanto consegue satisfazer o interesse dos outros. Você é muito útil enquanto diz sim para tudo. Você é muito útil enquanto o que você fala é o que o outro quer ouvir. Na hora que o que você fala não é o que o outro quer ouvir, na hora que você precisa confrontar, na hora que você precisa dizer não, na hora que você precisa fechar a porta, acabou o relacionamento. Aí você diz para mim assim, que coisa injusta. Eu digo, é injusto, mas se aconteceu com Jesus, santo, 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 por que não poderia acontecer comigo, pecador, pecador, pecador? É num dia comum que nós percebemos o filtro das nossas amizades. É num dia comum que Deus passa uma peneira nos nossos relacionamentos. É num dia comum que nós nos damos conta que as pessoas gostam muito de mão na cabeça, elogio e afago. Não é todo mundo que gosta de confronto. Quando Jesus começa a confrontar, os seus discípulos começam a abandoná-lo. Porque eles eram discípulos só para ver multiplicação de pão e peixe. Eles eram discípulos só para ver paralítico levantando. Eles eram discípulos só para ver cegos sendo curados. Eles eram discípulos só para ver dinheiro multiplicado. Eles eram discípulos só para ver grandes e poderosas maravilhas. Mas eles não eram discípulos para quando Jesus sentava e dizia assim, ó, vem cá, deixa eu dizer uma coisa, você precisa mudar nisso, esse caminho está errado, não é assim que eu quero você, cuidado com o seu caráter, discipline os seus olhares, presta atenção na vida. Deus disciplina a todos quantos Ele ama. E num dia comum você percebe que o mundo está tão cheio de interesses que no final do dia eu e você precisamos fazer uma conta que esses dias eu me peguei fazendo e me decepcionando comigo mesmo. Por que nós amamos Jesus? Será que nós estamos do lado de Jesus simplesmente por medo do inferno? Será que se hoje nós descobríssemos que não existe um inferno, será que não estaremos todos ali na Joaquim da Silva Lima? Se bem que agora liberaram a Praia do Morro também. Será que se eu tivesse certeza de que não há um chifrudo, um Hades, um lago de fogo, será que ainda assim eu estaria aqui essa noite? Será que se eu não tivesse medo de morrer, de pegar uma doença grave, de perder o que eu conquistei, será que o meu relacionamento com Jesus continuaria rigorosamente o mesmo? Eu quero convidar você a olhar para o versículo 66, não como uma condenação aos discípulos de Jesus, mas colocando-se no lugar deles. Será que se nós fizermos uma peneirinha bem feita, um filtro bem elaborado de por que nós estamos ao lado de Jesus, será que a maioria das respostas não seria por proteção? É melhor ter a proteção de Jesus, o mundo está mal. Será que não seria por medo de não ir para o céu? Eu queria que o Espírito Santo fizesse o que as minhas palavras são incapazes de fazer e trouxesse sobre nós um sentimento solene, a consciência de que nós precisamos estar com Jesus simplesmente pelo que Jesus é, por quem Jesus é. Que a consciência de que para nós morrer pode ser lucro, pela consciência que temos da presença e da importância da presença dele no meio de nós. É num dia comum que nós dividimos as pessoas entre as que conseguem ser contrariadas e as que não conseguem. Tem gente que não sabe ser contrariada.
Ah, mas se você veio aqui essa noite e não sabe ser contrariado, eu acho que o Espírito Santo armou uma arapuca para você. Você vai ser pego hoje aqui. E o Espírito vai pegar essa cabecinha sua e dizer assim, ó, você não é a medida de todas as coisas. Você não está certo o tempo todo. Às vezes você está errado e o outro está certo. Às vezes o seu marido está certo, senhora. É raro, mas acontece. Às vezes a sua esposa está certa, meu senhor. Aqui, gente madura sabe ser contrariada. Mas o segundo princípio desse texto está no verso 67. E o princípio é: nem sempre insistir para que fique é a melhor opção. Nem sempre insistir para que fique é a melhor opção. Às vezes, num dia comum, a atitude mais sábia é deixar ir. Olha o que diz o verso 67. Jesus então dirige-se aos 12. E aqui você percebe uma redução do versículo 66 por 67. Porque no anterior está se falando da totalidade dos discípulos. No anterior está chamando aquelas multidões que seguiam Jesus. Agora, no 67, Jesus se dirige aos 12, os que andaram com ele, os que dividiram casa com ele, os que tomaram mesa com ele, os que estiveram ao lado dele. Agora Jesus olha para os 12, e me corrija se eu estiver errado, a sua Bíblia está aberta. Jesus olha para os 12 e diz assim: eu não consigo viver sem vocês, por favor não me abandone. Jesus agora olha para os 12 e diz assim: eu não sei o que vai ser da minha vida sem vocês, fiquem. Jesus agora olha para os 12 e diz: pelo amor de Deus ou por amor de mim mesmo, não vai embora não. Jesus agora olha para os 12 e diz: não se vá, não me abandone por favor, sem vocês eu vou ficar louco, não vá. Jesus agora olha para os 12 e diz: eu não sei o que vai ser da minha vida sem vocês. Não, você sabe o que Jesus disse para os 12? Quem de vós quereis retirar-vos também? Quer ir embora? Tchau. Às vezes o mais sábio é deixar ir. Às vezes o mais sábio é romper ciclos doentios. Não! Eu não estou trazendo aqui para os irmãos a minha opinião, até porque a minha opinião não vale de quase nada. Eu estou dizendo para vocês o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é que Jesus, em um dos maiores abandonos que ele sofreu, quando houve uma debandada de discípulos seus, ele olha para os 12 e diz: quem vai ser o próximo? A porta está aberta. Quem quer sair, tchau. Jesus não quer discípulos algemados, Jesus não quer discípulos acorrentados, Jesus não quer discípulos porque estão com medinho. Jesus quer gente que reconhece o seu senhorio e o seu poder. Você acha que Jesus fica mendigando atenção? Você acha que o Criador de todas as coisas, que é aquele que faz da nuvem o estrado dos seus pés, você acha que o Deus poderoso em glória, o Deus que tem a companhia dos seres angelicais de eternidade em eternidade, e olhar para os 12, ajoelhar e dizer: eu não aguento mais ser abandonado, olha que peninha de mim. Porque se Jesus que sofreu injustamente, se Jesus que foi caluniado, se Jesus que teve pelo colégio dos fariseus a sua reputação humilhada, se ele se recusou a fazer-se de coitado, eu me recuso a fazer-me de coitado diante dos abandonos da vida. E se recuse você também. Você não é um coitado. Você não vive na mendicância emocional. Se o Rei dos Reis, se o Senhor dos Senhores, que foi abandonado no Gólgota, todos os corajosos discípulos o abandonaram. Estavam ali algumas mulheres que, segundo Lucas, eram mantenedoras do seu ministério. Aquele que disse que daria a vida por ele o negou. E ele se recusou a fazer-se de coitado. Não há um versículo na Bíblia, Jesus dizendo: tenham pena de mim, venham ao meu encontro, senão eu morro. Entreguem a sua vida a mim, porque senão eu vou chorar de desilusão. Eu tomo muito cuidado ao dizer isso, em respeito
a todas e as múltiplas histórias de doenças, de enfermidades. Eu vivi a maior parte da minha vida vendo meu pai entrevado numa cama, e eu sei como é difícil alguém num estado físico vegetativo. Se você tem essa dor, eu a conheço e me solidarizo com você. Mas existe uma outra característica de gente vegetativa que é igualmente dolorosa: gente que vegeta emocionalmente, gente que vegeta nas suas emoções, gente que vive num milindre e tem que medir as palavras com todo mundo, porque eu não posso decepcionar ninguém. Se eu decepcionar as pessoas, a minha vida vai acabar. Fica medindo as palavras porque eu vou ferir fulano, e se não vou ferir fulano. E tem aquele milindre de que fulano olhou torto para mim, e as pessoas não gostam de mim. As pessoas, ninguém está tão interessado assim na sua vida não, meu irmão. Jesus agora olha para os 12 e diz: podem ir, fique comigo quem quer ficar. Chega uma hora que nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos cotidianos, até mesmo dentro da igreja. Porque a igreja nada mais é do que uma união de pecadores, tudo bem que lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda assim pecadores, que se ferem, que se machucam. Algumas feridas da minha vida foram dessa parede para fora, outras dessa parede para dentro. Isso é muito comum e está tudo bem com isso. Mas chega uma hora que a vida propõe uma seleção natural. Nem todo mundo precisa estar na sua mesa. Nem todo mundo precisa estar no seu ciclo íntimo. Aliás, cuidado para quem você segreda as coisas no seu coração. Tem gente que pode estar guardando para usar contra você. Celebre quando alguns ciclos da vida forem rompidos. Sabe por quê? Por mais óbvio que pareça. Às vezes Deus permite que pessoas se afastem de você, porque Deus ouve conversas que você não ouve, Deus vê cenários que você não vê, e Deus sonda intenções que você não sonda. E porque Ele vê o que você não vê, porque Ele sonda o que você não sonda, porque Ele conhece o que você não conhece, às vezes Ele permite rupturas que aparentemente são dolorosas, e lá na frente você vai perceber o livramento que foi. Jesus olha para os 12 e diz: a porta está aberta, quem quiser sair, saia. Não quero ninguém com pena de mim. Aliás, compreendo na interpretação do Evangelho que Jesus já está fazendo uma seleção, porque a partir daqui está vindo pedrada. Servir um Cristo coroado de hosanas é maravilhoso, seguir um Cristo ensanguentado não é para qualquer um. Adorar o Deus que com autoridade varre e traz dignidade ao templo de Jerusalém é maravilhoso. O Deus que enfrenta Herodes e o chama daquela raposa. O Deus que faz coisas extraordinárias, que pesca faz maravilhosamente. Isso qualquer um quer. Agora, servir ao Deus que de tão pesada que estava a cruz, deixou tombar no chão, foi preciso um sujeito da África, o Simão Cirineu, pegar para ajudá-lo. Isso não é para qualquer um. Servir o Cristo ensanguentado não era para qualquer um. O Cristo cuspido, ferido na sua dignidade, traspassado no seu lado, furado em sua mão, não é para qualquer um. E não adianta, irmão, você pode ser uma pessoa ótima, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Se entrar por essa porta um empresário bem-sucedido, alguém notoriamente cheio da grana, e vir aqui à frente e dizer assim: pastor, me permita dar uma palavra? Tem alguém aqui querendo ser meu sócio? Ah, meu irmão, vai virar bagunça. Vai ser o maior apelo da vida dessa igreja. Vou dizer: vem aqui à frente, quem quer ser sócio do magnata? Vai correr de gente aqui, ajoelhando, chorando. Chegou a minha vez. Agora, se chega naquela porta um sujeito quebrado, falido, com a reputação arruinada, vem aqui na frente: pastor, me dá licença, posso dar uma palavra a essa igreja? Pode, querido. Quebrado, falido. Alguém quer ser meu sócio? Alguém quer se associar à minha falência? Alguém quer se associar às minhas dores? Meu irmão, vai ser um espalha-brasa. Ninguém se associa a fracasso, a gente gosta de se associar a sucesso. Por isso as relações humanas são tão utilitaristas. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17,
Elias multiplica a comida de uma viúva. A viúva diz assim: você é maravilhoso, Elias. Por que você não apareceu antes? Daí a pouco o filho dela adoece e morre. Elias não tem nada a ver com a morte do menino, mas ele está na casa. Ela diz: você é um maldito. Numa distância de meia hora, o Elias deixa de ser maravilhoso para ser maldito. Já aconteceu com você? No instalar de dedos, você deixou de ser o querido para ser o maldito. No instalar de dedos, você deixou de ser a amiga maravilhosa para ser a amiga... não quero nem dizer. É só instalar o dedo. Você sai de credor a devedor. É só instalar o dedo que você sai de bonzinho para mal. Hoje é bem provável que você não seja querido por gente a quem você já foi muito útil. Hoje é bem provável que esse auditório esteja repleto de pessoas que hoje possuem rivais para quem um dia já foram úteis, para quem um dia já prestaram. Eu sou muito ruim para gente a quem eu já prestei um dia. Você também. Agora Jesus olha para esses 12 e diz assim: ei, está na hora de decidir. Aproveita que está saindo um monte, vai no meio, ninguém vai nem notar. Tomé, ninguém vai te notar. Pedro, ninguém vai te notar. Mateus, ninguém vai te notar. Vai na multidão, vai no fluxo, ninguém vai notar que você está saindo. Essa é a hora. Não precisa que ninguém tenha pena de mim. É num dia comum que você percebe que de vez em quando a vida faz uma seleção natural das nossas companhias. Uma seleção natural de quem está do nosso lado. Tem fases da nossa vida que não são compatíveis com determinado tipo de pessoas e Deus vai mudando os ciclos relacionais. Simples assim. Esses dias eu fiquei reflexivo porque eu encontrei uma pessoa com quem eu havia estudado no ensino médio, já tem um tempinho. E ela me perguntou: cadê fulano? Não vou dizer o nome, mas cadê fulano? Eu falei: você sabe que eu não sei, nunca mais vi. Nunca mais vi. Tinha sido uma das pessoas mais próximas àquela época de mim. Próximas, a gente dividiu grandes coisas, dores, alegrias. E foi. Ele não concordou muito com a fé que eu abracei. Ele acha que todo pastor é bandido. Não é só ele que acha isso não. Aí depois daquela conversa, eu falei: peraí, eu vou procurar ele, porque eu tenho que procurar. Aí eu não sei se você sabe, o negócio da rede social, algumas páginas são abertas, outras são fechadas. As fechadas você precisa apertar o botãozinho para ver se outra pessoa libera. Aí eu achei, apertei o botãozinho. Menino, lá já se vão uns 6 meses. Não sei de nada. Não, tá bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Deus conhece todas as fases da sua vida e quem é compatível com cada uma dessas fases. Deus conhece todas as fases da sua história e quem se encaixa em cada uma dessas fases. Jesus está dizendo assim: essa turma que foi embora não se encaixa no que eu vou viver agora. Essa turma se encaixa na multiplicação de pães em peixes. Essa turma não se encaixa na via dolorosa. Essa turma não se encaixa no Gólgota, no Monte Caveira, na cruz do Calvário, no Monte da Vergonha, na usurpação, na humilhação, no cuspe. Queria que em resumo dessa noite você fizesse uma oração na minha vida. E obrigado, Senhor, pelas pessoas que saem da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. É num dia comum que você aprende a deixar ir. Simples. Mas em terceiro lugar, repare comigo o verso 68. É num dia comum que você percebe diante dos abandonos da vida que Jesus é tudo o que você precisa.
Você percebe que Jesus é tudo o que você precisa. Olha o que diz o verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro. O Pedro é precoce. O Pedro é para frente. O Pedro é o primeiro a responder. O Pedro não deixa os outros falarem. Mas pelo menos no discurso Pedro nunca errou uma. Nas atitudes errou. No discurso Pedro era bom de discurso. Conhece gente assim? Boa de discurso? Eu tenho essa preocupação comigo. Eu converso com a minha esposa lá em casa. Eu falo: Ana, preste atenção em mim, porque falar é fácil. Eu preciso viver o que eu falo. Porque falar, Pedro falava muito bem. E ele não errou aqui não. Ele olhou e disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Jesus, nós não vamos te abandonar não, mas fica tranquilo, não tem onde a gente ir. O que o Senhor é, nós não vamos encontrar em nenhuma outra pessoa. Nós precisamos de Ti, somente de Ti, nada além do que Ti. Precisamos do Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. Agora, grife uma palavra aí nesse versículo 68. A palavra quem. Grifa aí, quem. Por quê? Porque tem uma música, e tudo bem porque é uma inspiração e etc., que diz assim, licença poética, né? Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, licença poética, não tem erro nenhum. Mas o texto não diz para onde iremos nós. O texto diz para quem iremos nós. Para quem iremos nós? Qual é a diferença de onde e quem? Onde é indicativo de lugar, quem é indicativo de pessoa. Então, quando o pessoal está indo embora, a pergunta de Pedro não é para onde iremos nós? Para Galileia, para a Judéia, para o Egito. A ideia não é para onde iremos nós? Para Samaria, para Antioquia. A ideia não é para onde iremos nós? Para Cesareia Marítima, para Cesareia de Filipe. Não, a pergunta é para quem iremos nós? Sabe qual é o grande destaque desse texto? A salvação não é um lugar, a salvação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. A libertação não é um lugar, a libertação não é aqui ou ali, a libertação não é um expediente místico, a libertação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome dela é Jesus. A provisão não é um lugar, a provisão não está em Guarapari, nos Estados Unidos, na Europa. A provisão está numa pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. Em João 10:9 ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele é a salvação. Entrará e sairá, quer dizer, não tem algema, ele é libertação. E encontrará pastagem, quer dizer, ele é provisão. Tudo que nós precisamos não está em um lugar, está em uma pessoa. A bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está nele. Ele chama o Abrão e ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Abrão pergunta: cadê o mapa, Senhor? Não tem mapa, caminhe. Mas é para a direita ou para a esquerda? Não importa, filho, vai embora. Mas o GPS, não tem GPS. Ele tem um desentendimento com o sobrinho, ele precisa se desvencilhar do sobrinho. Deus, eu tenho que me desvencilhar do sobrinho? Não era nem para você ter trazido o seu sobrinho. Deus diz para o Abrão: então o que eu faço, Deus? Manda ele ir para um lado, você vai para o outro. Mas qual lado eu devo ir? Não importa, filho, você não está entendendo até agora. Manda ele escolher um lado, você escolhe o outro. Mas Senhor, se ele escolher o lado certo e eu for para o errado, não tem essa, manda ele escolher um. O Ló escolhe o lugar bonitinho, o Abrão vai para o lugar feioso, e o Abrão prospera no lugar feioso, e o Ló se dá mal no lugar bonitinho, porque não é se o lugar é bonitinho ou feioso, é quem está conosco. Não é sobre o lugar, é sobre a companhia. A bênção de Deus não está ali em Israel, ou aqui em Guarapari, ou em Jerusalém. A bênção de Deus está onde Ele está. É onde Ele está que você está seguro. A bênção de Deus não tem endereço, a bênção de Deus não tem CEP, a bênção de Deus não é casa ou apartamento, a bênção de Deus não é periferia ou zona nobre, a bênção de Deus não é favela ou cobertura, a bênção de Deus é onde Ele está.
Eu conheço inúmeras pessoas que são absolutamente felizes numa casa de pau a pique, e gente que é absolutamente infeliz morando em mansão. Absolutamente incompleta, que tem que dormir com um olho aberto e o outro fechado, porque todo mundo quer tirar o que você tem. Eu conheço gente que no pouco é feliz e que no muito é infeliz, e vice-versa. Não estou fazendo apologia a ter pouco não, que você prospere em nome de Jesus. Mas a bênção de Deus não está em lugares. Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Sabe qual é o lugar perfeito para você? É onde Jesus está. Simples assim. Um dia um amigo meu, que hoje já tem seus 80 anos, estava me contando que ele precisou tomar uma decisão muito difícil. Ele recebeu um convite. Ele tinha que decidir se ia ou se ficava. Quer dizer, ele foi orar. E Deus deu a ele 100% de convicção que deveria ficar e 100% de convicção de que deveria ir. Eu falei, amigão, como é que isso funciona? Ele te deu 200% de convicção? Ele falou, foi. Eu falei, como é que você equacionou isso? O sujeito tem mais de 80 anos, tem muito para ensinar. Ele falou, olha, na hora eu não sabia. O que eu sei é que quando eu orei e falei, Deus, eu fico, eu ouvi Deus dizendo, fica. Daí a pouco eu orei dizendo, Deus, eu vou, e eu ouvi Deus dizendo, vá. Eu falei, mas não tem como, porque a palavra de Deus é uma só. Ele falou, filho, Deus estava me ensinando que a bênção dele não está aqui ou ali. A bênção dele sempre esteve em mim. Eu sou morada do Espírito Santo. Se você está prestes a fazer uma transição profissional, se você perdeu um emprego e está buscando outra porta, se depois de uma longa carreira você decidiu entrar de novo na faculdade para recomeçar de outro jeito, deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção de Deus não está em ser empregado ou em ser patrão, em ser CLT ou PJ. A bênção de Deus não está em ser aqui ou ali. Se você abre um negócio em Muxaba ou no centro, a bênção de Deus está em você. É num dia comum que você percebe que o lugar mais seguro do mundo é onde Deus está. E Deus está em todo canto. Às vezes a gente não vê. Mas em último lugar, repare comigo o verso 69. É num dia comum que as boas experiências ressignificam os abandonos da vida. Eu vou repetir porque a frase ficou comprida. É num dia comum que nós percebemos que as boas experiências ressignificam os abandonos da vida. Agora Pedro diz assim, repare comigo o verso 69. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse versículo tem um problema. Eu vou repetir o versículo e você diga amém. Nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Amém, coisa nenhuma. Não é isso que o texto diz. Mas o negócio está aberto, a palavra está aberta aí diante dos seus olhos e você erra. Não está escrito isso aí. Não está escrito nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Está escrito nós temos crido e conhecido. Esse negócio do conhecido faz toda a diferença. Nós temos crido e conhecido. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Crê em Deus até o demônio, crê. Não tem aquele seu vizinho implicante que diz crente até o demônio é? O vizinho está certinho, o demônio é crente. Claro, ele crê. Tiago 2,19: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. A diferença entre nós e os demônios é que às vezes nós não estremecemos, né? Mas os demônios estremecem, porque sabem quem Ele é. Bem, grife a expressão conhecido.
Porque a ideia da expressão conhecido aqui é experimentado. É como se Pedro estivesse dizendo assim: esses muitos que te abandonaram apenas creem no Senhor, nós te experimentamos. E quem experimenta Jesus, que é muito mais do que crer, quem conhece Jesus, que é muito mais do que crer, esse não abandona, porque experimentou. Não tem volta, irmão. Eu conheço muita gente que num domingo à noite emocionado, estendeu as mãos para Jesus, passou 1 aninho, 2, depois sumiu. Conheço muita gente que se apegou a Deus porque o casamento estava por um fio, porque quebrou, porque estava sem dinheiro, as coisas se reestabeleceram, depois sumiram. Vindo na Joaquim da Silva Lima aqui para a igreja, para a reunião de oração com os diáconos, eu encontrei uns 3 ovelhas, de pouca roupa, com confete. E se voltar tem mais. As únicas pessoas que eu tenho certeza que não estão lá, é vocês que estão aqui. Porque tem muita gente que crê. Papai levou na igreja, mamãe ensinou o beabá da fé, o Adão, a Eva, o jardim, o pecado, a salvação, a cruz, e acreditou no discurso. Tranquilo, crê. Cuidado com gente que apenas crê. Gente que apenas crê está sempre a um fio de ir embora. Deus está atrás de gente que o conheça. Crer é diferente de conhecer. Crer é diferente de experimentar. Você acha que o problema de um país igual ao nosso é falta de crença? Meus irmãos, o Brasil é o país com mais elementos da fé cristã no mundo. Nós estamos no estado do Espírito Santo. No noroeste fluminense a gente faz divisa com a cidade de Bom Jesus. E do lado de Bom Jesus tem outra Bom Jesus. A capital econômica desse país leva o nome do apóstolo Paulo. De frente à Baía Guanabara não está uma estátua de Maomé, não. Está uma estátua do Cristo Redentor. Nós estamos cheios de crença. Esse é o país das crenças. Todo mundo crê em alguma coisa. As igrejas estão repletas. Crê, um monte de gente crê. Nós temos cerca de 500 cidades no Brasil com o nome de santos da tradição cristã. Sim. Os filhos do nosso povo: José, Maria, João. Tem tradição cristã aqui. Eu não sei se você lembra que eu contei há alguns anos aqui na igreja, que só no Brasil existem tantos elementos da fé cristã que foi possível uma notícia como houve há cerca de 10 anos. E todos os jornais, não importa a linha editorial, tiveram que publicar. Europa, berço da reforma protestante, é impossível uma manchete dessa. Estados Unidos, que nos enviaram os nossos primeiros missionários, impossível uma manchete dessa, mas no Brasil é possível. Fugiu da penitenciária de Bangu um traficante codinominado Satanás. Satanás estava lá em Bangu, fugiu. Aí o Satanás falou o quê? Eu vou me refugiar no estado vizinho, o nosso estado pequeno, 78 municípios, 4,2 milhões de habitantes. Ele pegou a BR e na altura de Mimoso no Sul, por infelicidade de Satanás, tinha uma blitz. Documento para cá, documento para lá, o senhor fugiu de Bangu. Aí pegaram ele de Bangu. E a manchete? Em todos os jornais do Brasil, olha como tem elementos da fé cristã. Satanás foge do rio, mas é pego no Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Isso é extraordinário. Só faltou ser levado para ser ouvido pelo delegado na delegacia da glória. Aí ia ser um negócio extraordinário. Satanás é ouvido na glória pelo delegado. Eu estou querendo mostrar para você que esse país chamado Brasil, todo mundo aqui é crente, gente. Todo mundo aqui é crente.
Aqui nesse país até ateu diz, ai meu Deus. Aliás, aqui nesse país ateu é margem de erro, é 2% no censo, 1,5%. Não existe praticamente, o ateu não acredita em Deus e eu não acredito no ateu. 1,5%. Não vê ateu por aí. Um chato outro na internet, mas via de regra. O problema não é falta de crença. Você tem um monte de crente, o país só piora. Aumenta a violência, aumenta a corrupção, aumenta não sei o quê. É porque quando o sujeito do IBGE vai na porta e pergunta assim, qual a sua religião? Ele não tem como o sujeito do IBGE perguntar assim, você conhece o seu Deus? Porque não é sobre crer, é sobre conhecer. E aqui todo o desfecho do abandono se conclui. Pedro está dizendo assim, nós não fomos com os demais porque nós tivemos uma experiência com o Senhor. Aí o crítico de plantão dirá, mas lá na frente Pedro abandonou. Sim, Pedro é gente como a gente. Você, para julgar Pedro, tem que ser um sujeito muito homem aqui nessa noite. Tem que ser uma sujeita muito mulher aqui. Porque Pedro está aqui na nossa pele, todos os dias. Nós trocamos a nossa primogenitura por umas coisinhas bobas por aí, de vaidade, de orgulho, de inveja, de soberba. Nós somos igual Pedro, irmão. Agora, quanto mais experiência com Jesus, melhor eu lido com os abandonos da vida. Aí eu concluo como eu comecei. Porque tem gente que não teve um bom exemplo de pai, mas depois encontrou em Deus o pai que faltava. Tem gente que não veio de uma família equacionada, equilibrada, funcional, mas depois encontrou em Deus a família que precisava. Tem gente que foi infeliz no matrimônio, mas depois encontrou em Deus a restauração. Tem gente que um dia chegou em casa e viu que o outro já tinha feito as malas. Se jogou ao chão e encontrou em Deus o conforto. Tem gente que, como Jacó, foi jogado no fundo de um poço pelos seus próprios irmãos, mas encontrou no primogênito entre os mortos, Cristo nosso Salvador, toda a sua necessidade. Num dia comum nós somos abandonados. Num dia comum nós somos confortados e adotados pelo Espírito de Deus. Claro, toda pessoa que viveu uma ruptura na vida, toda pessoa que viveu uma grande desilusão amorosa, desilusão nos negócios, desilusão com a família, isso aconteceu num dia comum. Pastor, estava tudo bem, nosso casamento estava ótimo, pastor, estava tudo bem, ele sempre me amou, ela sempre me amou, e num dia comum as coisas viram de cabeça para baixo. Mas é num dia comum também que a graça de Deus nos alcança e nos restaura. Eu quero lhes afirmar na autoridade do sangue do Cordeiro nessa noite, que Jesus é a cura para o abandono, que Jesus é a cura para o abandono. Quem tem ouvidos ouça, que Jesus é a cura para o abandono. Abandono afetivo, abandono familiar, seja qual for o abandono, eu venho dizer para você que o Filho de Deus está com as suas mãos prontas para cicatrizar a ferida aberta e para inaugurar um novo tempo na sua história, porque Ele é o Deus dos novos começos. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, não dá para desver o que nós já vimos. Não dá para desver o que eu já vi. Eu já vi coisas que eu não gostaria de ter visto.
Eu já presenciei cenas da minha história particular que eu não gostaria de ter presenciado e não desejo a ninguém. Mas vi, não dá para desver. Mas eu também já vi várias vezes a mão de Deus se mover e restaurar, não dá para desver o que eu vi. Eu já vi várias vezes a mão do Senhor pegar a pessoa prestes a tirar a própria vida e levantar e dizer: a sua vida tem valor, eu estou com você, vamos para frente. Já vi várias vezes o Senhor cicatrizar-nos daquelas conversas difíceis, daquelas ofensas horrorosas. Porque quanto mais experiência com Deus, mais a dor do abandono vai sumindo. Ele é o pai que você precisa. Ele é o irmão que você precisa. Ele é o filho que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Eu quero encerrar, porque o texto diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Num dia comum, o abandono bate à nossa porta. Mas num dia comum, eu e você podemos ser cicatrizados das dores que os seres humanos nos deixaram. Quem dera se na vida nós perdêssemos apenas dinheiro, boas oportunidades, amigos que um dia foram amigos e hoje a gente não se lembra mais. Não, na vida nós nos perdemos de nós mesmos. Um vazio interior que nada preenche. Dinheiro não preenche, sexo não preenche, igreja não preenche, assistir filme não preenche, viajar com a família não preenche, a Disney não preenche, nada preenche. Porque há um vazio no ser humano que só pode ser preenchido pelo Pai dos órfãos e juiz das viúvas que está na sua santa morada. O seu nome é Jeová, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E eu concluo rogando ao Espírito Santo que coloque mel nas minhas palavras e que conduza essa mensagem a cada um de vocês na autoridade que só Ele tem. O que diferencia um sermão de uma palestra é que o palestrante usa a sua voz para falar um auditório. Numa pregação, quem fala é o próprio Deus através do seu Espírito. Deus está aqui. Deus é o dono desse culto. Existem vários ritmos de culto, existem vários jeitos de culto, existem várias liturgias de culto, e em todas o Senhor vai se manifestando. Eu quero lhe dizer que Ele está aqui. Ele está aqui. E a minha oração é que o Salmo 27:10, o Salmo 27:10, pegue fogo no seu coração. Como os discípulos a caminho de Emaús, que um disse ao outro: porventura não vos ardia o coração quando ele pelo caminho vos expunha as Escrituras? A minha oração é que o Salmo 27:10 pegue fogo no seu coração. E esse fogo vá curando você das rupturas da vida. Esse fogo vai te fazendo entender que é Deus que aproxima e é Deus que afasta. Esse fogo vai te fazendo entender que tem hora que tem que deixar ir. Esse fogo vá consolando, esse fogo vá cicatrizando. Então, em nome de Jesus, que o Salmo 27:10 queime em nós nessa hora. E diz assim o salmista: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o meu Deus me acolherá. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o meu Deus me acolherá. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o Cordeiro que nos acolhe. Que haja cura entre nós nessa noite, que haja tratamento entre nós nessa noite, que haja bálsamo do Espírito em nós nessa noite, que nós saiamos daqui prontos para um novo começo, porque repita comigo: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o meu Deus me acolherá. Aleluia, amém.